A semana que eu mais gastei com anúncio foi a semana que eu menos vendi. 63% a mais de investimento, quase metade das vendas. Levei 3 semanas para entender o porquê. E a resposta não era o anúncio. Prazer, eu sou engenheiro de software sênior, construí um produto sozinho em uma semana e passei as 3 seguintes colocando dinheiro para ver se isso se transformava em um negócio ou se era apenas um hobby um pouco mais caro. E aqui está o mês inteiro. O que eu fiz, o que eu errei, quanto custou cada erro e as 3 coisas que eu faria diferente hoje. Teve um número que me assustou mais do que todos os outros e ele não tem nada a ver com dinheiro. Bem, esse é um de uma série de vídeos que eu pretendo postar, mostrando todos os bastidores e toda a história de como está sendo criar um produto do zero, sem saber tráfego pago, sem entender nada de oferta. A única coisa que eu conheço é sobre a minha área, que é engenharia de software. Eu criei um produto relacionado a essa área e estou desbravando esse mundo de como é lançar um produto e passar por todos os problemas. A ideia desse primeiro vídeo é justamente contar como foi o primeiro mês dessa história. O primeiro mês eu foquei em 2 coisas, que foi construir o produto, que eu construí ele ao longo de uma semana, e nas outras 3 semanas eu foquei no tráfego pago, nas otimizações, em subir as estruturas de anúncio, testar estruturas de campanha, quando escalar, quando pausar cada anúncio, cada conjunto ou cada campanha. E a ideia é mostrar os meus erros, os meus acertos, sem filtros, justamente para as pessoas que têm interesse e que querem lançar produto em algum momento, ou querem vender alguma coisa num futuro próximo, possam entender como é esse caminho, entender como é os bastidores disso, no mesmo contexto que eu, de não conhecer muito sobre esse mundo e estar aprendendo com todo esse processo. A ideia é ter um vídeo desse por mês. Nesse primeiro vídeo eu vou contar como foi essa fase de construção, e nos próximos vídeos dos próximos meses eu quero contar como foi meu processo de tomada de decisão, quais foram os meus erros, quais foram os meus acertos. A ideia é agregar valor para quem quer em algum momento lançar algum produto e gosta desse tipo de conteúdo relacionado a um build in public. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo, deixa algum comentário, alguma ideia ou alguma coisa que você acredita que pode agregar valor. Se eu mostrar aqui, pode deixar aqui nos comentários que no próximo vídeo eu vou tentar estar trazendo. Agora eu vou contar como foi a minha primeira semana, que foi a semana onde eu construí o produto. Eu primeiramente fui pesquisar sobre diferentes formas de construir um produto digital. Eu vi que eu poderia ter feito diversas coisas, por exemplo, um SaaS, um curso, uma consultoria, uma mentoria ou diversas outras possibilidades. E por que eu não escolhi elas? Porque elas são um pouco mais complexas, você precisa de realmente mais tempo para construir, mais tempo para entregar algo de valor de verdade, que é o que eu queria entregar. Então, como ao longo de toda a minha vida, eu sei que SaaS ele demanda muito trabalho, ele demanda mais investimento, foi por isso que eu descartei. Da mesma forma, o curso, entre as outras, justamente para eu focar toda a minha energia no lançamento, para que ele tivesse o melhor resultado possível. Então, por isso que eu não escolhi esses outros, e eu escolhi o produto low ticket, que é um produto normalmente focado em um baixo ticket. Eu acredito que em torno de 27 até os seus 97 reais é um produto que é considerado low ticket. Então eu foquei nesse tipo de produto, e quando eu olhei para os próprios processos que eu fazia no meu dia a dia de trabalho, todo o passo a passo mental que eu fazia para desenvolver uma nova feature, validar um bug em produção, subir uma nova correção, diversos processos que eu fazia no meu dia a dia, eu vi que tudo aquilo poderia transformar numa ferramenta, num processo, empacotar tudo num kit e vender como um low ticket que agregaria muito valor. Então a minha ideia surgiu disso, de pesquisar sobre as diferentes ofertas que se tem num produto digital. Depois de entender isso, eu consegui olhar para o meu dia a dia e ter a sacada de transformar os processos do meu dia a dia num produto digital. Então eu fiz tudo isso e transformei o meu produto num low ticket. E para construir ele, eu utilizei inteligência artificial junto com toda a minha experiência que eu tinha no meu dia a dia. Com isso eu construí todo o pacote em um PDF, construí alguns dashboards, transformei todo o meu conhecimento em skills relevantes, fiz todo um processo de validação, assim como eu fazia no meu processo de trabalho normal, e fazer um deploy, fazer a parte de validação, toda a análise de como tudo estava funcionando. Eu segui todo esse passo a passo. Depois que o produto estava 100% ok, quando eu vi que ele de fato agregaria valor para quem comprasse, eu escolhi uma plataforma digital, estruturei o produto como se fosse uma Netflix. Como eu sou da área de desenvolvimento, eu entendo a importância
melhoria da experiência do usuário pós-compra. Então eu montei uma área de membros no estilo da Netflix, fiz todas as configurações necessárias e o meu produto ele estava no ar. Mas eu cometi um erro que mais na frente vocês vão entender porque é que ele acabou me prejudicando bastante. Bem, e eu quero ser totalmente transparente aqui com vocês. Eu não vou falar que fazer esse produto, fazer todo esse processo foi fácil. Apesar de ser um low ticket, todo o processo de comprar um domínio, estruturar uma página de vendas, criar uma área no estilo Netflix, criar as imagens, a identidade visual, é todo um processo que é um pouco chato, é um pouco demorado e que a maioria das pessoas acabam não contando. Então, eu demorei uma semana sim, mas deu muito trabalho. Isso realmente me demandou muito tempo para conseguir terminar isso ao longo de uma semana. Agora falando sobre essa primeira semana, contando por que eu tô chamando ela de uma ilusão. Eu tô chamando ela de uma ilusão porque no início eu via as coisas acontecendo, eu via os resultados que eu estava tendo, mas eu não entendia como que aquilo se encaixava num todo de uma forma geral. Mesmo já trabalhando com coisas relacionadas nessa parte de produto, eu não entendia de fato a relação de causa e efeito, sabe? Então, eu fiz múltiplas vendas desde o primeiro dia. Se eu não me engano, eu investi R$50, eu fiz 3 ou 4 vendas, voltou mais de R$100. Então, na minha opinião, e na minha mente, naquele momento, eu já tava pensando: nossa, eu encontrei a fórmula do sucesso aqui, agora é só escalar e já era. Foi isso que veio na minha mente nesse primeiro momento. Mas, ao passar dos dias, eu fui vendo que era um pouco diferente. Teve dia que vendeu mais, teve dia que vendeu menos. No quinto dia eu decidi escalar. Eu disse, não, eu tô tendo aqui um ROI positivo. O ROI que eu tava tendo era de aproximadamente 2,7. Então a cada R$1 que eu investia, voltava R$2,7, R$2,70. E eu não, tá no momento de escalar aqui, eu vou escalar. E o que eu fiz para escalar foi o que causou o desastre da próxima semana, como vocês vão ver. Eu decidi escalar aumentando a verba. Eu não tinha validado nenhum criativo. Eu não sabia se aquele comportamento que tinha acontecido na primeira semana iria persistir para a próxima. Então, eu não validei bem os criativos. Eu não tinha métricas, e aí tá o erro que eu falei lá no início. E não tinha métricas o suficiente para saber qual anúncio estava vendendo. Então, eu basicamente estava tendo um resultado um pouco pequeno, mas eu não tinha certeza se esse resultado era o suficiente para escalar. E eu decidi escalar. E o resultado disso foi a segunda semana, que é a semana que quebrou tudo. E aqui eu vou mostrar os números reais para vocês. Sem hype, sem ficar aumentando, os números reais de verdade. Inclusive eu já venho fazendo isso há algumas semanas no meu LinkedIn e na minha newsletter. Então se você quer acompanhar esses números um pouco mais na íntegra, me segue lá no LinkedIn, acompanhe a minha newsletter, é totalmente gratuita. E esses números que eu tô mostrando aqui são os mesmos números que eu mostro lá, justamente para ter total transparência de tudo. Ok, e aqui estão os números. Na minha primeira semana, que são essas duas colunas em azul, para os dois gráficos, a minha primeira semana eu investi R$430, já considerando o imposto cobrado, e eu fiz 19 vendas. Trouxe um ROI muito positivo de 2,7 e foi um resultado muito bom. E por conta disso que eu decidi escalar. E quando eu decidi escalar, como eu falei, eu não tinha contexto sobre qual anúncio estava dando certo, quais eram as métricas relacionadas à página, se a página estava com uma boa performance, se o problema estava na página, se o problema estava nos criativos, se o fato de eu subir a verba de fato dobraria ou se teria algum outro impacto. Eu tomei essa decisão baseado em pequenos estudos que eu fiz utilizando inteligência artificial, mas eu também procurei conteúdos no YouTube também para cruzar os dados. Como estava tudo indicando que é o momento de escalar, beleza, eu fui lá e escalei. Eu escalei a verba verticalmente, como falam, que é quando eu vou lá ou num conjunto ou na campanha e aumento a verba que estava alocado para aquele conjunto ou campanha. Eu decidi escalar assim porque era assim que a minha campanha estava estruturada. Eu coloquei para escalar verticalmente, aumentei o meu orçamento. Então na segunda semana eu gastei 713, mas eu fiz 10 vendas. E esses 703 poderia ter sido muito pior. É que eu parei quando eu vi que tava dando muito problema. Acabou que eu tava perdendo muito lucro. Eu parei a campanha no dia 3 ou foi 4. Eu tenho que parar aqui e ver o que é que tá acontecendo.
por que os resultados estão tão ruins. E foi aí que eu parei para analisar, olhar que eu não tinha métricas, olhar que a decisão que eu tinha tomado era equivocada, que escalar naquele momento sem ter tanta informação não era a escolha mais correta, e eu simplesmente parei aquilo que eu já identifiquei que não estava funcionando bem, que era alguns anúncios específicos que não tinham sido validados, como eu fiz os ajustes na landing page, comecei a ter acesso a métricas de um dia para o outro e eu já consegui identificar quais anúncios estavam performando, quais não estavam, quais estavam levando para a landing page, quais não estavam, e só com essas decisões eu consegui pausar o que é que não estava dando certo, alocar o dinheiro no local mais correto, e ao final dessa segunda semana eu fechei com um ROI de 0,96, que isso significa que a cada R$1 que eu investi eu ganhei 96 centavos, então eu perdi dinheiro, mas poderia ter sido muito pior por conta das más decisões que eu tomei na semana passada. A primeira semana foi uma semana muito boa, a segunda semana foi uma semana desastrosa, porque eu não tinha muito contexto para tomar as decisões, mas foi nessa segunda semana que eu tive os aprendizados mais importantes, né, que é de coletar todas as métricas e de testar estruturas de campanha mais separadas e testar diferentes criativos. Então hoje é extremamente importante você ter muitos anúncios e ter vários anúncios em muitos ângulos diferentes. Todos os anúncios que eu fiz foi de imagens, nenhum foi de vídeo. Fiz imagens justamente para ser mais produtivo, mas ao final a segunda semana, apesar de, falando de resultado, ela ter sido a pior, foi nela que eu mais aprendi para que nas próximas semanas, que no caso a terceira semana que eu vou contar, eu conseguisse ter resultados muito melhores e só ir crescendo de uma forma muito mais consciente. Então, tá aqui as perguntas que eu fiz, né, ao longo dessa segunda semana. Eu expandi a estrutura, subi a verba, pausei alguns lotes, mas eu não tinha muita informação. Então, como eu fiz muitas modificações de uma mesma vez, eu não consegui saber o que é que causou um impacto positivo ou negativo. Então, algumas dicas que eu posso dar, que eu aprendi ao longo dessa semana, é fazer modificações pontuais para que quando você vê o efeito positivo ou negativo, você saiba o que causou aquele resultado. Com certeza, fazer tudo baseado em métricas para que as suas decisões sejam tomadas a partir das métricas. Ok, no meio desse caos que foi a segunda semana, eu aproveitei para criar um blog para mim, para documentar as coisas lá, fazer posts e artigos relacionados a essa área de tecnologia, de inteligência artificial. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu fiz utilizando a Hostik, conheço o serviço, todos os meus sites estão lá, é um site que eu recomendo. Eu vou deixar o link aqui embaixo porque de fato é uma das plataformas que eu uso e recomendo. Ok, e agora indo para o próximo ponto, a correção e a regra que mentiu. Vocês já viram que a minha segunda semana foi uma semana desastrosa, mas ok, o que é que eu fiz para corrigir isso? Primeiramente, eu estudei muito, não confiando mais apenas no que a inteligência artificial me falava, né? Eu estudei muito de verdade, todos os conteúdos gratuitos, muita coisa do YouTube, muita coisa eu pesquisando no Google mesmo, entendendo as referências, estudando a própria documentação da Meta. Aí eu percebi como funciona o aprendizado do Facebook, que ele depende de mais tempo para que a gente faça as alterações lá, porque ele leva um tempo para ter um aprendizado. Ele só funciona melhor quando você coloca um certo nível de verba que ele consegue fazer uma certa quantidade de vendas. Tem coisa que está na documentação e funciona, mas quando você vai aplicar na prática não funciona. Então eu fui pesquisar o que as outras pessoas estavam falando também sobre isso, e após todas essas pesquisas eu identifiquei alguns pontos e eu apliquei nas minhas campanhas e tive resultado. Foi o seguinte: o meu custo por comprador, ele estava na segunda semana em torno de R$58. Aí qual foi a primeira ação que eu tomei para diminuir essa sangria que eu estava tendo, né? Porque o custo de R$58 para um low ticket, ele é algo extremamente absurdo, né? Não tem lucro. Tem prejuízo, como vocês viram na minha segunda semana. E as primeiras coisas que eu fiz foi fazer mudanças de uma variável por vez para eu entender aonde estavam os erros. Então aqui eu fui testando diferentes criativos, avaliando o que é que estava dando certo, o que é que estava dando certo, aumentei uns, pausei outros, e a partir dessas modificações eu consegui entender o que é que daria certo, o que é que não daria certo a partir dos próprios números, que começaram alguns anúncios a vender, outros anúncios começaram a receber mais visitas na página. Então a partir dessas modificações, uma por vez, eu consegui identificar os gargalos, e identificando os gargalos eu fiz as correções, que é basicamente pausar, aumentar a verba e diminuir verba.
e eu consegui reduzir o custo para R$ 28. Mas eu queria melhorar ainda mais. Eu estudei mais e uma das coisas que me fez diminuir ainda mais o custo foi esse que eu tô chamando de critério de carência, que é basicamente esperar. Eu vi que eu deveria parar de meter minha mão lá no MetaEds e esperar um pouquinho mais, que com o tempo ele vai entendendo um pouco mais sobre o seu tipo de público, vai entregando um anúncio de uma forma mais assertiva e consequentemente o seu custo por resultado ele vai reduzindo. Então, as coisas que eu fiz foi basicamente fazer testes pontuais para identificar onde estavam os problemas e esperar para que a própria campanha se otimizasse sozinha. E a partir daí, identifiquei uma coisa. Teve uma regra que eu estava analisando e que eu tinha criado que quase matou o meu anúncio campeão, o meu anúncio que mais vende, que é o seguinte. A minha regra falava que se ao longo de 3 dias não tiver vendas, o anúncio deve morrer. Eu devo parar ele completamente. Só que isso é muito variável, depende da verba que eu coloquei para aquele anúncio, depende da estrutura de campanha, se aquele anúncio foi testado ou não foi. Então o que acontecia é que esse meu anúncio, que futuramente ia se tornar campeão, ele não tinha vendido nos 3 primeiros dias, mas é porque ele não tinha recebido verba. Eu tinha colocado numa estrutura de campanha CBO, onde esse anúncio ainda não tinha sido escolhido para ser entregue. Então, os 3 primeiros dias ele gastou 1/4 de toda a verba, que se não me engano era R$ 20 por dia. Então era muito pouco para se ter uma venda. Os primeiros dias ele não vendeu, foi R$ 0. Se eu seguisse essa minha própria regra que eu estipulei, eu teria matado o meu melhor anúncio sem nem motivo nenhum. Então, eu esperei um pouco mais e por isso que eu falei que esperar um pouco mais reduzir um pouco o meu custo, porque aí eu encontrei meu criativo campeão e ele só foi se otimizando ao longo do tempo. Esse número aqui, que foi 25, nas próximas semanas, ele foi diminuindo ainda mais, ele chegou a R$ 17. Mas isso nas próximas semanas, que é o que eu vou contar no próximo mês. Então, essa regra aqui, não usem. Pelo menos ela não funcionou para mim. Eu não recomendo seguir ela. Se o seu anúncio não vendeu ao longo de 3 dias, espera um pouco mais, avalia se ele teve verba suficiente para vender, avalie as métricas secundárias dele, de quantas pessoas chegaram na landing page, o CTR deles, e a partir disso tome a sua decisão de continuar ou não, mas é válido esperar pelo menos mais 2 dias para avaliar se aquele anúncio vai vender ou não. Isso considerando o seu ticket médio também. E para resumir, o que o painel via, o painel que eu falo é o painel do Facebook, né? O que é que eu via quando eu olhava a esse painel? O que eu olhava era de fato as métricas até então. Então, quando a gente sobe um anúncio, a gente vê algumas métricas que podem parecer um pouco ruins. Pouca pessoa chega na landing page, um custo alto para as pessoas chegarem na landing page. Se teve uma venda, normalmente as primeiras vendas têm um custo mais alto. Então, ao olhar as métricas, a gente fica um pouco receoso. Será que vai dar certo mesmo? Mas se você tem um anúncio bom, é só não colocar a mão, guardar um pouco a ansiedade, que com o passar dos dias, o que o Facebook vê, o que acontece de fato para otimizar seu anúncio tá por trás dos panos. É exatamente o que essa imagem aqui representa. Tava acontecendo muito mais coisa, o aprendizado do Facebook tava coletando muito mais informação para otimizar a minha campanha, que eu não tava entendendo no início e só fui entender um pouco depois. Então esse foi um aprendizado muito importante que eu tive ao longo dessas semanas. Por detrás dos panos acontece muito mais coisa do que a gente consegue ver no próprio painel. Existe um aprendizado, é por isso que é necessário você dar tempo para avaliar a sua campanha. Um dos aprendizados que eu tive ao longo dessa terceira semana é que um dos gargalos que eu tinha não era a criatividade, era a verba alocada para os anúncios, que em muitos casos não era o suficiente. Eu produzi ao total 23 anúncios ao longo das 3 semanas, mas só 12 tiveram verba o suficiente para de fato serem testadas. Ou seja, só 12 alcançaram aproximadamente ou um pouco mais o ticket médio, que é a partir daí que poderia se esperar uma venda ou não. Então, de 23, eu só consegui testar 12 efetivamente. Então, eu estava pensando que os meus criativos estavam muito ruins. Só 8 de 23 venderam. Então, eu tinha uma taxa de acerto de 35%. Mas quando eu fui olhar quais de fato foram testados, dado a verba, eu vi que 8 de 12 venderam, o que dá um resultado muito bom de 67% de aproveitamento para ter um anúncio que pelo menos vende. Então, o meu problema não era de criatividade, era de amostra. Eu precisava alocar mais verba. Então, todos esses anúncios aqui, eu tenho que continuar testando eles para reaproveitar, para de fato saber se eles vendem ou não.
para não acabar desperdiçando esforço. Então, esse foi um dos aprendizados que eu tive também. Como eu já tô numa quarta semana, quinta semana, por aqui, né? Eu tô na frente do tempo. Então, eu sei que alguns desses anúncios aqui venderam. Então, todos esses ensinamentos que eu fui falando aqui ao longo do vídeo, eu acredito que eles são extremamente relevantes para qualquer pessoa que quer construir um produto, ainda não tem muita noção, assim como eu não tenho, eu estou aprendendo com esse processo, mas todos esses aprendizados aqui são aprendizados reais que eu estou tendo com a experiência desse lançamento real. Quero responder essas perguntas no próximo vídeo. Algumas perguntas que eu fui levantando ao longo desse primeiro mês, que eu gostaria de avaliar se de fato isso se torna um padrão no segundo mês, que é: o fim de semana virou verdade? Que isso tem a ver com, nos primeiros finais de semana, eu não vendia. Já agora, nesse segundo mês, eu estou começando a vender. Então, será que esse começar a vender vai se tornar realidade para mim? Será que isso é uma realidade do meu nicho? Eu tenho que analisar. Escalar. Compensa pagar mais caro? Compensa duplicar conjunto? Compensa transformar uma campanha CBO em ABO? O prazo, cria urgência. Isso aqui já tem a ver com a minha landing page, que eu tinha colocado um prazo de 6 dias para que a oferta disponível na landing page fosse válida. Então, será que o prazo ele impacta ou não? Foi uma das coisas que eu notei que nesse segundo mês tem impactado positivamente, que é colocar um prazo um pouco maior. Quando o prazo ele vai chegando ao final, o volume de vendas ele aumenta mais e isso acaba compensando um pouco. Então, será que isso é uma verdade de fato, ou foi um comportamento que aconteceu apenas em uma semana? Então, quase tudo que eu chamava de decisão era palpite com cara de número. Então, quando você for construir esse tipo de operação para você, entenda, uma das coisas que mais fez impacto no meu mês, em tudo que eu construí até agora, foi ter uma oferta bem estruturada. E para um low ticket não é apenas low ticket, é criar um produto base, criar order bumps, pensar no upsell, pensar em anúncios que façam sentido para quando a pessoa chegar na sua landing page, ela não sair rapidamente. Pode parecer algo simples, mas tem muita coisa por detrás dos panos que torna esse processo ser um pouco mais difícil. Estou aqui mostrando os bastidores de como está o andamento, isso é como se fosse um relatório. Eu estou pegando tudo aquilo que eu aprendi de mais importante e tentando entregar valor para você, para que de fato você não cometa esses mesmos erros. Se tiver alguma dica, se você é um especialista em tráfego pago ou em alguma outra área, se tiver alguma dica, alguma coisa que eu possa trazer no próximo vídeo, alguma dúvida, algo que eu possa fazer para agregar valor para você, é só falar, coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal e muito obrigado.